Se você vai fazer um exame de colonoscopia, você precisa saber disso. Oiê! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Gabriele e hoje eu vou te falar 7 fatores que podem precisar de mais atenção durante a colonoscopia. Vem comigo! O primeiro fator é doença inflamatória intestinal. Ah, Gabi, mas por que doença inflamatória? Porque é o seguinte, imagina comigo, se você está com uma doença inflamatória no seu intestino, você concorda comigo que ele vai ficar mais frágil? As paredes do seu intestino vão ficar mais frágeis? Então, isso pode causar, durante a colonoscopia, algum acidente mais facilmente. Por quê? Porque aquela parede do intestino, ela está sensibilizada. Então, é algo que você deve ter atenção antes do exame. Coisa que você deve falar com o seu médico antes do exame. Comunicar a ele que você está com uma doença inflamatória, se já terminou o antibiótico, se precisa iniciar o antibiótico. O exame pode até ser adiado para que você possa fazer isso depois que você tratar essa infecção. Vamos para o segundo fator. Vamos lá. Cirurgias abdominais prévias. O que é isso, Gabi? Se você fez uma cesárea, você fez a retirada de vesícula, pode ter aderência abdominal. Gabi, o que é aderência abdominal? Vamos dizer que essas cirurgias, elas causam uma cicatriz interna. Essa cicatriz, elas podem fazer com que seu intestino não fique mais tão livremente assim, que ele tenha uma certa aderência, sabe? Então isso pode dificultar um pouquinho na hora da colonoscopia. Porque em vez do cano ir mais livremente, ele pode ter uma certa dificuldade na fluidez ao entrar. Não impede que você faça um exame, não, isso não impede. Mas é um fator de atenção, que se você tem, você falar com o seu médico previamente e do exame, o médico terá mais atenção por causa desse fator. Vamos para o terceiro fator. Preparo intestinal mal feito. Exatamente. Algo simples, mas é algo que necessita de mais atenção. Por quê? O preparatório da colonoscopia é algo muito importante. Precisa ser feito bem feito. Porque se você não faz bem feito, na hora do exame vai dificultar a visão do médico. Porque se o seu intestino está com fezes, o médico não vai conseguir executar o exame bem, porque você vai dificultar a visão do médico durante o exame. Fazer um preparo intestinal bem feito, realmente fazer tudo de acordo com o que o seu médico passar. Para o quarto fator que pode dificultar a sua colonoscopia, são os divertículos. Gabi, o que são divertículos? Imagina uma pista reta. E imagina agora uma pista cheia de curvas. Pois bem, o seu intestino é um local liso. Liso que eu falo assim, sabe? Liso por dentro. Quando você tem divertículos são pequenas bolsinhas. Esses divertículos podem deixar o seu intestino não tão liso assim. Ele começa a ter algumas curvas, algumas irregularidades. Gabi, o que é que causa esses divertículos? Os divertículos surgem quando há pressão intestinal e quando há enfraquecimento da parede intestinal. O que é que causa isso? Constipação intestinal. Sim, a constipação. Quando você coloca aquela força para fazer o cocô, você coloca mais pressão dentro do seu intestino. E isso pode causar essas bolsinhas ao longo do tempo. Uma dieta pobre em fibras. Por que, Gabi, isso pode causar essas bolsinhas? Pensa comigo. Se você come menos fibras, consequentemente você vai ter fezes mais duras. Se você tem fezes mais duras, você vai fazer mais força para defecar. Mais força, mais pressão. Lembrando que não é só uma dieta pobre em fibras, mas também você pode usar o mesmo pensamento para água, porque se você come fibras e não bebe água, também dá errado do mesmo jeito. É uma dieta rica em fibras e você tem que tomar bastante água, a quantidade correta de água, para que não venha causar isso. Pequenas mudanças de hábito,
como uma alimentação melhor em relação a fibras, a beber a quantidade correta de água, pode influenciar muito em vários fatores da sua vida. Pode evitar várias doenças de acontecer. A fraqueza da parede intestinal também pode causar essas bolsinhas. Por quê? Com o tempo, a parede do intestino vai enfraquecendo naturalmente. Nós vamos envelhecendo, vamos perdendo mais a elasticidade do intestino, as paredes vão ficando mais fracas. E nesses locais, ir aparecer essas bolsinhas. Para o quinto fator, idade avançada. Exatamente, idade avançada. Gabi, no caso eu tenho 60 anos, não posso fazer a colonoscopia? Pode e deve fazer. Aqui, pensa comigo, novamente. Vem cá. Pensa comigo. Se eu tenho 30 anos, 70 anos, você compreende que o meu intestino já não é o mesmo mais de uma garota de 20 anos. Porque quando o nosso corpo vai envelhecendo, ele vai perdendo elasticidade e ficando mais frágil. Consequentemente, o intestino de pessoas mais velhas, ele é mais sensível, mais frágil, ou seja, requer mais atenção na hora de fazer a colonoscopia. Junto com esse fator de idade avançada, eita, um cabelo. Peraí, gente. Junto com esse fator de idade avançada, vamos juntar com o próximo fator, o sexto fator, profissional adequado. Isso mesmo. O médico não é um semideus. Ele pode errar como qualquer outra pessoa. O erro dele pode custar sim a sua vida. Então você deve escolher bem o que vai fazer os seus procedimentos. Seja ele colonoscopia, seja ele qual procedimento for. Você precisa escolher bem os profissionais. E se você for fazer pelo SUS, que já sabemos como é o SUS, infelizmente, é um projeto muito bom, muito interessante, um projeto que não tem a quantidade de verba que deveria ter, para ele acontecer bem, sabe? Para ele fluir bem, não recebe a quantidade de verba que deveria receber. Se você for fazer pelo SUS, procure mais informações sobre o médico, sabe? Se você puder, né, ter acesso a isso, se você puder conhecer aquele médico, que eu não sei exatamente como funciona a questão desse exame específico, no SUS, procure ter o máximo de informações possíveis em relação aos exames, em relação aos preparos, em relação ao médico, porque isso pode te ajudar a ter um exame mais tranquilo. Lembrando que, a colonoscopia acontece um acidente a cada 1000 casos. O exame que ele é seguro, mas que deve-se ter cuidado, como qualquer outro procedimento. Sétimo e último fator, e coincidentemente o mais importante, a ansiedade. Sim, a ansiedade pode dificultar a sua colonoscopia. Mas Gabi, por quê? Vem aqui, vou te explicar. É o seguinte, se você é uma pessoa que tem ansiedade, quando eu falo transtorno de ansiedade, fazer este exame, a colonoscopia, procure se tranquilizar antes. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Como eu disse a você, a porcentagem de erro é muito pequena. E é muito importante que você faça esse exame, porque no intestino podem aparecer pólipos. Esses pólipos, eles com o tempo evoluem para o câncer. E quando você faz a colonoscopia e descobre esses pólipos cedo, a colonoscopia é retirado esses pólipos. Então evita com que você venha a ter um câncer e que ele venha se avançar. Por isso que o exame de colonoscopia é tão importante. Nenhum desses fatores de atenção durante o exame impede que você faça um exame, mas é algo que tem que ser ajustado com o seu médico. Você chega para ele e fala: doutor, eu tô com uma inflamação no intestino. Doutor, eu tô muito ansiosa. Esse com o seu médico, tem esse diálogo com o seu médico, para que possa acontecer de uma forma mais tranquila, de uma forma mais natural. Lembrando que durante a colonoscopia você não sente nada, porque você vai estar sedado. É super tranquilo. Geralmente o desconforto é mais o processo antes, o preparatório. Bem maior. Antes no preparatório para um exame ou um câncer avançado no seu intestino.
Então você tem que pesar o que é mais importante para você. Obviamente, ninguém quer um câncer avançado no intestino, Deus me livre. Obviamente, ninguém quer, né? Então a gente passa por essas dificuldades no preparatório para fazer o exame e ficar todo mundo ó, bem e saudável. Isso, pessoal, se inscrevam no meu canal, me dê um like, que você me ajuda muito e até o próximo vídeo.